Sejam muito bem-vindos à apresentação do projeto ADN 8. O meu nome é Nuno Ribeiro e sou um dos autores deste projeto, juntamente com os meus colegas Bento Cavadas e Bruno Sousa. O nosso projeto de 7º ano, ADN 7, teve um feedback muito positivo, quer por parte de colegas, quer por parte dos alunos. E isso deu-nos ainda mais motivação para continuar a trabalhar e a melhorar. O projeto ADN 8 apresenta, por isso, uma série de novidades que, no nosso entender, vão enriquecer o processo de ensino-aprendizagem na disciplina de Ciências Naturais. O projeto é constituído pelo manual em 2 volumes, o caderno do aluno, o dossiê do professor, que contém todo o material para apoiar o nosso trabalho, desde a planificação à avaliação, e 2 publicações adicionais, Recuperação de Aprendizagens do 7º ano e Avaliar e Aprender numa Cultura de Inovação Pedagógica. Inclui ainda o acesso à plataforma Aula Digital, o manual interativo, uma novidade deste ano, e a aplicação exclusiva de realidade aumentada ADN 8. Consideramos que a motivação dos alunos é o primeiro passo para a aprendizagem. Por essa razão, continuamos a apostar num manual visualmente impactante, capaz de prender a atenção dos alunos a cada virada de página. Apostamos em ilustrações apelativas e pormenorizadas, como é o caso desta ilustração de uma baleia corcunda, e em infografias claras e explicativas que permitem explorar os conceitos de uma forma muito visual e esquemática. Cada infografia é sempre acompanhada por um conjunto de questões que orientam a sua exploração. O manual inclui ainda imagens reais de grande dimensão que permitem ilustrar vários locais do nosso país e ligar os conteúdos explorados ao mundo real. Olá! Tal como no manual 7º ano, o manual ADN 8 apostamos na valorização do património natural português. Ao longo do manual é possível encontrar diversos exemplos desse património natural, como esta dupla página dedicada à exploração da grupo Algar do Pena e dos troglóbios, que são animais especialmente adaptados às características do meio subterrâneo. Outro exemplo é esta dupla página dedicada à exploração da recuperação do ecossistema das Ilhas das Berlengas. Também continuamos a valorizar a ciência produzida por investigadores portugueses, como a astrobióloga Zita Martins, a bióloga de conservação Joana Andrade, o ecólogo Paulo Alves e o biólogo celular Eurico Sá. Uma novidade deste manual é uma rúbrica designada Espécie em Foco. Nessa rúbrica apresentamos cartões de identificação com as características principais de espécies ecologicamente relevantes que existem nos ecossistemas portugueses, como o bufo real ou a baleia corcunda. O manual ADN 8 mantém a estrutura promotora do estudo autónomo por parte do aluno, dando-lhe um papel ativo na sua aprendizagem. Cada tema abre com uma atividade de verdadeiro ou falso designada o que sabes sobre esta unidade. Inicia-se assim o ciclo de aprendizagem com uma atividade de diagnóstico e que pode servir de motivação, pois permite ao aluno, no fim de cada capítulo, regressar a esta página e avaliar a sua progressão. Cada capítulo começa com o ponto de partida, um exercício de contextualização dos conteúdos a serem explorados, ao qual, como no manual ADN 7, estão sempre associados conteúdos em realidade aumentada. Estes conteúdos, além de ajudar na resolução da questão, constituem um fator de motivação do aluno para a disciplina. Nesta abertura do capítulo, encontra-se também a questão essencial, uma questão que representa o grande objetivo a atingir neste capítulo. Para auxiliar o aluno no seu estudo e promover a sua autonomia, no início do capítulo existe um guia de apoio ao aluno, onde se indicam os objetivos e as palavras-chave do capítulo, bem como as páginas onde estas se encontram. O guia permite ao aluno localizar rapidamente e rever os conteúdos que necessite. Outra mais-valia deste manual é o texto, apresentado numa linguagem acessível e adaptada à idade dos nossos alunos, mas mantendo a correção e o rigor científico. Neste manual existem, também, rúbricas que lhe conferem uma maior versatilidade e adaptabilidade a cada sala de aula. Por exemplo, a origem das palavras permite aos alunos compreenderem melhor a origem e o significado de alguns termos científicos mais complexos. Os conceitos-chave encontram-se destacados, com sublinhado e com o ícone de uma chave na secção lateral, de forma a serem facilmente identificados pelo aluno. O ADN 8 é um manual para ser utilizado na sala de aula, pelo que apresenta, na maioria das duplas páginas, exercícios de aplicação de conteúdos, permitindo aos alunos monitorizar e consolidar as suas aprendizagens. Estes exercícios são diversificados, de forma a mobilizar diferentes competências.
Ao longo do capítulo existem também as secções Explora, nas quais se promove o envolvimento do aluno com os conteúdos, através de atividades originais, práticas e acessíveis. Por exemplo, neste Explora, os alunos devem usar a informação de cada ser vivo representado para criar a teia alimentar deste local. Este outro Explora apresenta uma atividade experimental sobre a influência dos fatores abióticos na fotossíntese, que tem como objetivo promover o pensamento científico do aluno. Caso não seja possível realizar atividades experimentais na sala de aula, as atividades também se encontram disponíveis em vídeo, facilitando assim o trabalho do professor. Uma outra rúbrica é o Ciência Agora, que mostra curiosidades e inovações científicas, podendo servir de motivação como promotor da literacia científica e da ciência nacional, e até pode funcionar como um início de um trabalho de investigação a realizar pelos alunos. No final do capítulo encontra-se o Organiza o que aprendeste, que de uma forma simples e visual resume os conteúdos do capítulo, auxiliando os alunos no seu estudo. É nesta página que se solicita aos alunos que voltem ao início da unidade e tornem a responder às questões iniciais de verdadeiro ou falso, podendo verificar a sua evolução. Retoma-se ainda a questão essencial, dando a resposta ao problema e fechando-se o ciclo. Cada capítulo termina com a secção Verifica o que aprendeste, onde se encontram questões de aplicação ligadas a competências-chave, como interpretar figuras, textos, tabelas ou compreender conceitos-chave, por exemplo. Na banda lateral, as perguntas apresentam cores de acordo com o seu grau de dificuldade, para que o professor possa facilmente realizar diferenciação pedagógica. Um ponto muito interessante deste projeto e que promove a autonomia dos alunos no processo de ensino-aprendizagem é a secção Precisas de ajuda, onde se indica as páginas que o aluno deve reler para poder responder a cada questão. Como novidade, para responder às dificuldades trazidas pela pandemia, o projeto ADN 8 inclui uma publicação para a recuperação de aprendizagens de 7º ano. Aqui encontram-se resumos visuais de toda a matéria de 7º ano que ajudam os alunos a rever e a compreender os conteúdos de uma forma simples e apelativa. Neste recurso existem também fichas de recuperação de aprendizagens para cada conteúdo. Ao longo do manual, é possível encontrar diversas propostas de trabalho materializadas em rubricas diversificadas. Estas rubricas representam uma outra forma de explorar os conteúdos. A rubrica Cidadania e Sustentabilidade, uma das novidades deste ano, fomenta a consciência cívica e a responsabilidade social dos alunos, motivando-os a agir, por exemplo, através da criação de mensagens que alertam para problemáticas ambientais. São também propostas atividades que promovem a articulação disciplinar na rubrica Cruza Saberes. No exemplo apresentado, a propósito do ciclo da água, é solicitado aos alunos que recorram ao conhecimento adquirido na disciplina de Físico-Química para definir os conceitos de evaporação, condensação e sublimação. A rubrica Escreve Consciência fomenta a produção de pequenos textos que podem ser utilizados, por exemplo, na divulgação de ciências junto da comunidade escolar. Outra rubrica, intitulada Pensamento Crítico, propõe aos alunos problemas cuja resolução fomenta a capacidade de análise e argumentação lógica. Outra novidade deste ano é a rubrica Ciência na Primeira Pessoa. Com esta rubrica pretende-se que os alunos tomem contacto com cientistas portugueses através de vídeos e possam perceber o que fazer no seu dia-a-dia. Acreditamos que será muito útil para desmistificar a ideia do cientista como alguém exótico e isolado do mundo real e, deste modo, permitir aos alunos perceber como é o dia-a-dia de diferentes tipos de investigadores da área da biologia. E, finalmente, na rubrica Resolução de Problemas, os alunos são desafiados a resolver problemas através de pesquisas adicionais, fomentando a sua capacidade de interpretação e raciocínio. Todas estas rubricas são apresentadas em pequenas caixas, de modo discreto, permitindo ao professor escolher as atividades que pretende desenvolver com os seus alunos. Desse modo, a exploração do manual pode ser personalizada ao perfil de cada turma. O caderno do aluno é um recurso valioso para o trabalho autónomo dos alunos. Por esse motivo, consideramos importante apresentar propostas de trabalho diversificadas, como fichas de resumo, fichas de trabalho, fichas de avaliação e uma ficha de avaliação global. Uma das novidades este ano são as versões interativas das fichas de trabalho, acessíveis através de um código QR. A versão interativa permite ao aluno obter feedback imediato após resolver a ficha, o que pode contribuir para a consolidação das suas aprendizagens.
O caderno do aluno inclui ainda uma página onde surge uma série de preparações de microscópio que podem ser observadas em realidade aumentada através de códigos QR. Deste modo, os alunos podem observar diversos tipos de células em trabalho autónomo. Tendo em conta a importância da biodiversidade no 8º ano, incluímos no caderno do aluno 24 cartões de espécies. Esses cartões, com 24 espécies, podem ser destacados e utilizados em várias atividades pedagógicas ao longo do ano letivo, como por exemplo na construção de cadeias ou de teias alimentares. Outra característica na qual o projeto ADN se destaca, na nossa opinião, é no apoio ao professor. No manual do professor, a banda lateral é uma ajuda constante, indicando as aprendizagens essenciais que estão a ser abordadas, acrescentando informações adicionais e sugestões metodológicas que indicam formas de exploração adicional das atividades, por exemplo. Nesta banda, encontram-se também as soluções para a rápida referência e a remissão para outros recursos, digitais e físicos, do projeto, ajudando na planificação e gestão da aula. O dossiê do professor é muito rico em material pedagógico de qualidade e que acompanha o professor em todos os processos da sua atividade, desde as planificações, questões de aula, rúbricas de avaliação, fichas de recuperação, fichas de ampliação, etc. Como novidade, temos as fichas de exploração de documentários, onde se apresenta um código QR que permite facilmente aceder ao documentário online e apresenta um conjunto de questões de exploração. As fichas adaptadas para alunos com graves dificuldades continuam presentes, bem como as fichas de ciência e sustentabilidade, que fazem a ponte com os conteúdos de cidadania e desenvolvimento. As fichas de avaliação são apresentadas em 2 níveis de dificuldade, permitindo ao professor fazer uma avaliação diferenciada de acordo com os seus alunos. Todos estes materiais encontram-se em formato editável e pode ser feito o seu download, o que é uma mais-valia. De modo a darmos resposta às inquietações dos docentes sobre a aplicação do projeto Maia nas suas escolas, este projeto inclui também um dossiê sobre avaliar e aprender numa cultura de inovação pedagógica, no qual, além da explicação das ideias subjacentes ao projeto Maia, também se apresentam soluções e exemplos práticos de aplicação em escola e na sala de aula. Além disso, as escolas que adotarem o manual terão acesso a um webinar exclusivo de esclarecimento sobre o tema do professor Domingos Fernandes. Como demonstramos este ano letivo aos adotantes do ADN 7, esta equipa de autores acompanha as escolas adotantes com materiais de avaliação e com webinars exclusivos com ideias de como explorar o manual e os seus recursos de uma forma inovadora e interessante. E vamos continuar a fazê-lo. Acreditamos que os recursos digitais têm uma relevância cada vez maior na sala de aula, enriquecendo o processo de ensino-aprendizagem. Por esse motivo, continuamos a apostar em recursos digitais diversificados e inovadores. Uma novidade deste ano é o manual interativo. Consideramos que o manual interativo facilitará muito o trabalho em sala de aula. Pode, por exemplo, projetar o manual no quadro e explorar recursos digitais ou materiais do caderno do aluno ou do dossiê do professor sem sair da página onde se encontra. Ou ainda, responder às atividades do manual diretamente nas páginas e fazer a correção automática, tornando a aula mais dinâmica. O projeto ADN 8 tem mais de 200 recursos digitais associados, desde visitas virtuais, a simuladores, vídeos, animações, mapas interativos, apresentações, entre muitos outros. Cada recurso tem um objetivo pedagógico concreto e foi desenhado especificamente para ser utilizado com alunos do 8º ano. Das centenas de recursos disponíveis, destacamos a aplicação para smartphone ADN 8, exclusiva deste projeto, que permite explorar conteúdos como modelos 3D e fotos e vídeos 360 associados a páginas específicas do manual em realidade aumentada. Esta aplicação acrescenta uma camada de interatividade ao manual que terá certamente um efeito motivador nos alunos. Os alunos terão ainda acesso à aplicação para smartphone Aula Digital. Esta aplicação permite aos alunos aprender em qualquer lugar, através de vídeos para rever a matéria e de quizzes para testar o que sabem, obtendo feedback imediato. Acreditamos que este conjunto alargado de recursos digitais permitirá a realização de atividades pedagógicas enriquecedoras para os alunos, tanto na sala de aula como fora dela. Resumindo, o manual ADN 8 é um manual visualmente impactante, com uma organização coerente e sentido pedagógico,
promotor do estudo autónomo e da consolidação das aprendizagens pelos alunos. Apresenta propostas de trabalho diversificadas e capazes de mobilizar o pensamento crítico e criativo dos alunos. O Manual ADN 8 valoriza o património natural português e a ciência desenvolvida por investigadores nacionais e inclui também recursos digitais diversificados, motivadores e inclusivos. Este manual caracteriza-se ainda por um forte apoio ao professor. Acreditamos, assim que o Manual ADN 8 será um excelente recurso na sala de aula, auxiliando e facilitando o trabalho de cada colega ao longo de todo o ano letivo. Convido-vos agora a assistir à exploração de 3 recursos digitais para perceberem o potencial que estes recursos podem apresentar para a vossa prática letiva. O primeiro recurso que iremos abordar designa-se Simulador de Biodiversidade. O objetivo do simulador é que os alunos avaliem a diversidade de aves em 3 ambientes específicos que existem em Portugal. Para isso terão de escutar e identificar várias espécies de aves através do som que estas fazem. Para tal, devem clicar no botão Sons de Aves e, para se ambientarem ao simulador, sugerimos que os alunos explorem livremente o som de cada ave que surge no ecrã, como por exemplo o pardal, o pintacilgo ou o cartaz. O objetivo é que se familiarizem com o som de cada uma destas aves para que o possam identificar nas atividades seguintes. Seguida, devem clicar num dos ambientes para identificar as aves aí existentes. Podem selecionar a floresta, a zona agrícola ou a cidade. Por exemplo, quando os alunos clicam na floresta, irão escutar o som de aves misturado com o som de fundo típico de uma floresta. O objetivo é que consigam distinguir a espécie de ave através do seu canto. Para tal, podem clicar as vezes que quiserem no ícone que se encontra sobre cada uma das aves no fundo da aplicação para ouvir o respectivo som. Por exemplo, novamente o do cartaz. Depois devem selecionar as aves que identificaram através do som produzido na floresta e clicar em Validar. E caso o aluno tenha selecionado todas as aves presentes nesse local, surgirá uma mensagem a confirmar a resposta correta. Caso contrário, se errarem, podem repetir o exercício. E ao identificar as aves presentes em cada ambiente, os alunos poderão constatar as diferenças entre uma cidade e uma floresta em termos de biodiversidade. Aqui chamamos a atenção que este simulador tem um caráter inovador ao permitir uma aprendizagem baseada essencialmente em estímulos auditivos, algo pouco comum na sala de aula. Por esse motivo é também um recurso inclusivo, podendo ser utilizado por alunos com muitas dificuldades de visão. Julgamos que a utilização deste simulador terá ainda outro efeito nos alunos. É que após a sua utilização, os alunos estarão mais atentos aos sons que os rodeiam, permitindo-nos avaliar a diversidade de aves existente no local onde vivem. A realidade aumentada é uma tecnologia que nos permite sobrepor objetos virtuais à realidade, utilizando, por exemplo, um telemóvel. Em relação ao manual do ano passado, esta tecnologia assume no projeto ADN 8 uma importância ainda maior. Tal como no manual anterior, existem recursos associados a páginas iniciais de cada capítulo, como por exemplo nas páginas 38 e 39 do primeiro volume, onde é possível visualizar 3 modelos de microscópios e perceber as diferenças entre cada um. Para tal, basta apenas usar a aplicação, fazer scan da página e conseguimos observar os modelos. Ou nas páginas 56 e 57 do mesmo volume, onde temos acesso a um vídeo 360 da Ria Formosa e explorar essa região à distância. Basta ir olhando à nossa volta e temos acesso a tudo o que se vê naquela região deste modo. Mas temos ainda outros recursos acessíveis através da realidade aumentada. Destacamos a rubrica Ciência na Primeira Pessoa, que permite aceder a vídeos de investigadores portugueses que explicam o seu trabalho em discurso direto para os alunos, como já explicamos nesta apresentação. E basta novamente fazer scan e, como veem, o vídeo começa logo a dar. Este ano decidimos também acrescentar conteúdo em realidade aumentada à capa de cada volume do manual.
Podemos dizer que o conteúdo do manual começa mesmo antes de começarmos a folhear. Estes vídeos têm como objetivo aumentar a ligação das capas ao conteúdo de cada volume do manual e podem ser explorados para evidenciar o papel do lince nos ecossistemas e um programa de recuperação ambiental de grande sucesso, no caso do nosso primeiro volume, ou para conhecer um exemplo de ativismo ambiental que utiliza resíduos na produção de arte urbana, no caso do segundo volume. Convido-vos, por isso, a descarregar a aplicação ADN8 e a explorarem todos os recursos em realidade aumentada, quando tiverem acesso ao manual, para que possam perceber o potencial desta tecnologia e o modo como estes recursos podem enriquecer ainda mais o processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Outro recurso digital com grande potencial educativo e pedagógico são as visitas virtuais. As visitas virtuais têm muitas vantagens, pois permitem aos alunos explorar locais a que muitas vezes não teriam acesso. Podem também ser utilizadas para explorar previamente na sala de aula um local onde esteja prevista uma visita de estudo. As nossas visitas virtuais não são apenas vídeos em que os alunos veem os locais. Neste recurso digital, são utilizadas imagens 360 que criam um ambiente imersivo onde os alunos interagem ativamente com o local visitado. Neste exemplo, vamos às Berlengas ver os esforços de conservação realizados e que têm tido bastante sucesso na recuperação desta reserva natural, sem necessidade de vivenciar a turbulenta viagem de barco até o local. Quando se inicia a visita virtual, vamos para uma imagem 360 que podemos manipular de uma forma muito simples com o rato, se estivermos no computador, ou se estivermos no smartphone ou num tablet, com o dedo rodando e vendo, por exemplo, o que está em cima, o que está ao lado. Nestes locais existem pontos que podemos clicar e ter mais informação sobre os esforços que estão a ter nesse local para a conservação da reserva natural das Berlengas. Por exemplo, clicando aqui, temos acesso à remoção de espécies invasoras. Aqui temos uma armadilha para a remoção dos ratos pretos, que era um grande problema para as Berlengas. Rodando, temos também outros locais que podemos clicar e assim navegar como se estivéssemos no local. Clicando aqui, seguimos esta estrada e vamos para outro ponto da visita de estudo. Outra forma de nos movermos neste local, neste exemplo nas Berlengas, é uma novidade das nossas visitas este ano. É usando este pequeno mapa que está aqui no canto e que tem os vários pontos que, clicando nele, somos transportados exatamente para esse local. Por exemplo, nesta região, neste local, temos aqui os ninhos de cagarra, os ninhos artificiais criados, e que já têm uma ocupação substancial e que mostram o esforço de conservação desta espécie. Outra forma de nos movermos no mapa é usando aqui o menu, que temos os vários pontos e por isso vamos diretamente para esse local de uma forma fácil e eficaz. Esta visita virtual, por exemplo, demonstra muito bem as principais medidas que estão a ser tomadas nas Berlengas para a proteção do local. Por isso, na nossa opinião, este recurso apresenta um valor didático imenso, permitindo a exploração ativa destes locais. Espero que esta apresentação do nosso projeto tenha sido esclarecedora. Da parte da equipa de autores, queríamos agradecer a vossa presença e o tempo despendido. Trabalhamos arduamente para vos proporcionar um projeto inovador, facilitador do trabalho do professor e motivador para os alunos. Tudo isto porque ensinar está no nosso ADN. Tudo o que precisa para criar aulas envolventes e motivadoras está num só lugar, na Aula Digital. Com um novo manual interativo do ADN8, pode aceder facilmente a todos os recursos e ver o conteúdo ganhar vida. Com este manual pode responder às atividades, escrevendo diretamente nas páginas e fazer a correção automática. Num só clique, pode mostrar as soluções, a linha ou da totalidade das atividades da página. Depois, pode limpar as soluções e desafiar os seus alunos a responder de novo. Os recursos digitais podem agora ser explorados dentro das páginas, interligados com o texto e as atividades do manual. Que leva à destruição de habitats e afeta todas as espécies do ecossistema.
Na abertura de cada capítulo, encontra recursos em realidade aumentada que pode explorar usando a app ADN 8 e que permitem que os alunos respondam a atividades de motivação e introdução ao capítulo. Para explorar os conteúdos de cada aula, tem à sua disposição apresentações e animações que explicam todos os conteúdos das aprendizagens essenciais. O mesmo ser vivo pode fazer parte de várias cadeias alimentares ao mesmo tempo. Infográficos que permitem explorar imagens do manual de forma interativa através de vídeos que clarificam e complementam a informação apresentada. À medida que os seres vivos se vão alimentando de organismos contaminados, vão assimilando e acumulando mercúrio no seu próprio organismo. Visitas virtuais, experiências de aprendizagem imersiva que levam o aluno a locais de interesse através da exploração de imagens 360 graus, imagens 3D e simuladores que permitem que os alunos manipulem, observem e mais facilmente compreendam fenómenos ou relações importantes, e atividades interativas com dicas de apoio à sua resolução e correção automática para verificar o que se aprendeu. Todas as atividades práticas são acompanhadas de vídeos interativos que introduzem e mostram passo a passo como realizar todo o procedimento, acrescentando informação relevante. Ficar à luz, isto é, nas condições ideais para a realização da fotossíntese. No final, são apresentadas questões interativas de consolidação. Para despertar o interesse dos alunos pela ciência, os vídeos Ciência na Primeira Pessoa apresentam entrevistas a cientistas que falam sobre o seu trabalho, evidenciando a importância do desenvolvimento do conhecimento científico. Pensar na ciência como uma forma de também obterem alguns poderes que podem ser úteis para toda a vida. Para rever e consolidar as aprendizagens, encontra sínteses e audiosínteses de toda a matéria, QR Codes de acesso às fichas interativas do caderno do aluno, jogos, Kahoots e quizzes com explicações imediatas para esclarecer dúvidas e identificar pontos de melhoria. Para avaliar as aprendizagens, tem à sua disposição testes interativos com correção automática, cujos resultados pode consultar e comentar. Fichas de trabalho e de avaliação do caderno do aluno, fichas de recuperação e atividades práticas, entre outros documentos de apoio à avaliação, disponíveis na banda lateral exclusiva do professor e que poderá descarregar para o seu computador em formato editável na área Dossiê da Aula Digital. Exclusivamente para os professores utilizadores, todos os recursos estão também disponíveis offline através de download ou da app Aula Digital e podem ser partilhados com os alunos nas diversas plataformas de comunicação. Explore estas e ainda outras novidades em www.adn8.asa.pt. Aula Digital. Aprender é incrível! Lei Educação. Um ponto de encontro.